da existência, a fim de nos preservar contra as ações malignas que nós fazemos contra nós mesmos. Que aparentemente você conta uma história dessa, você pensa assim: nossa, o patrão dele, coitado, né? Ficou lá tendo que pagar o salário dele, né? O patrão às vezes está até resgatando uma dívida do passado. O patrão não vai ficar no prejuízo. Às vezes esse patrão aí, outrora, foi alguém que prejudicou outros empregados e agora dá uma resgatadinha com a lei divina. Agora o outro, que agiu de má fé, desonestamente, não conseguiu trabalhar em si mesmo a capacidade de desenvolver honestidade. Então perceba que o trabalho faz com que a gente tenha a oportunidade de ser desonesto, se a gente quiser. Você pode, se você quiser, às vezes, tirar R$5 do caixa lá, teu patrão pode ser que não perceba. Mas e tua consciência? Como que fica? O lance não é entre nós e o outro, o lance é entre nós e a nossa própria consciência. Porque muitas pessoas dizem que é Deus, né? Eu não consigo ver Deus se não for algo que está dentro de mim. Então não precisa ter medo de Deus, Deus não é bravo. Afinal de contas, eu sou Deus, nós somos Deus, Jesus que falou. Então às vezes eu me pego assim, eu vejo alguém falando assim: você temente a Deus, né? Hoje uma tia minha escreveu isso, me falou isso no WhatsApp até: meu sobrinho, ela é testemunha de Jeová. Eu fico feliz de ver o caminho que você está seguindo aí, na obra de Deus, de Jeová. Ela fala assim para mim, me incentiva, né? Porque nós temos que ser assim mesmo, igual você está sendo. Nós temos que ser temente a Deus. E aí, sem querer desmerecer, eu entendi o que ela quis dizer. É apenas uma maneira diferente de enxergar a mesma coisa. Mas assim, eu não preciso ter medo de Deus. Se Deus é amor, por que eu vou ter medo de Deus? Eu tenho que temer o mal que habita em mim, que outras religiões dizem que é o demônio que está ali se instalando em nós. Ora, o que é o demônio, senão o momento em que eu resolvo agir desonestamente? Esse é o demônio, uma escolha que eu fiz mal feita. E eu poderia aproveitar então a chance de dizer para mim mesmo: olha, eu tenho recursos aí para poder ficar em casa, se eu quiser, uns 15 dias. Um amigo meu é enfermeiro, vou lá, peço para ele fazer um favor de pôr um gesso aqui no meu cotovelo, eu fico com o braço imobilizado, eu trabalho num serviço que eu preciso ter as duas mãos ativas, então, obviamente que automaticamente, chegando lá com esse gesso aqui, vou conseguir fácil um atestado aí, para poder ficar em casa. Mas e aí? Onde que fica a minha dignidade? Onde que fica a minha consciência de um dia depois receber o salário? Hoje em dia é tudo no Pix, né? Cai o Pix na minha conta lá do salário do mês. Como é que eu vou ter coragem de gastar esse dinheiro que eu não ganhei honestamente? Então você vê que o André Luiz nos alerta de algo que parece banal, mas ainda existem aqueles que fazem isso. São pequenos delitos, vamos dizer assim. Que, obviamente, se forem pegos, a pessoa é mandada embora por justa causa, né? Nunca atribua unicamente a você o sucesso dessa ou daquela tarefa, compreendendo que em todo trabalho há que considerar o espírito de equipe. Ou seja, se eu consigo ter êxito naquilo que faço, obviamente que por trás de mim existem outras pessoas. E se eu tiver essa consciência e reconhecer o valor dos outros também, e se não for outra pessoa que trabalha comigo, é minha esposa que faz comida para mim em casa, que lava minha roupa para eu poder sair e trabalhar e ter êxito então no meu trabalho. Quer dizer, existe uma equipe que trabalha comigo. Eu não consigo fazer nada sozinho. Depois, mesmo que seja um local onde eu pague, mas eu vou almoçar, teve uma equipe de pessoas que fizeram a comida para me alimentar. Eu não sou capaz de fazer tudo. De lavar minha roupa, passar minha roupa, fazer comida, trabalhar, fazer 1000 coisas. Tem que ter alguém que me atende. Não é que eu vou pôr gasolina na minha moto para ir trabalhar. Tem que ter o frentista lá. Estamos vivendo coletivamente. E quando então eu sigo essa recomendação do André Luiz, eu percebo nitidamente que é uma orientação para destruir o culto ao ego, de me achar superior. Então percebam que se eu reconhecer o valor dos outros, e até dizer isso para eles: olha gente, muito obrigado por vocês, e se não fosse vocês eu não conseguiria.
pelo sucesso que eu tenho, que eu sinto que eu tenho. Pode parecer assim, eu fui lá no centro do dia, o cara está ensinando para nós lá a sermos legais, bons colegas de trabalho. Pode ter certeza que esse é só 10%. 10% da vantagem de fazer isso. As pessoas que trabalham contigo vão ter satisfação de trabalhar ao seu lado e te beneficiar. Aliás, elas vão te beneficiar mais, porque sabendo que você reconhece a importância que elas têm, você vai se sentir mais leve, elas vão ter satisfação em te auxiliar. Ou seja, você vai crescer mais. Se você já faz sucesso, seu sucesso vai ser maior. E junto com esse sucesso aparentemente material, uma questão aí às vezes até financeira, eu tenho uma equipe muito boa, eu valorizo todo mundo, mas no fundo eu tenho interesse, porque se eles forem bem, eu lucro também, porque nós trabalhamos, por exemplo, uma equipe de vendas, eu sou o incentivador dessa equipe, e todo mundo trabalhando feliz vai vender mais e consequentemente eu ganho uma comissão, vou ganhar mais também. Então parece ser uma questão também material, e de um interesse até aparentemente egoísta. Mas eu digo que é apenas a consequência, é a colheita daquilo que foi plantado. O indivíduo bem sucedido, quando não age desonestamente, ele merece ser bem sucedido. Se ele consegue liderar uma equipe sem sufocar ninguém, sem fazer ninguém se sentir inferior, se ele consegue elevar todo mundo com o trabalho, com a remuneração aumentada, com o crescimento material que eu vejo como consequência, o indivíduo cresce espiritualmente também, porque ele passa a dar valor nos outros. Novamente, desenvolva compaixão, desenvolva coleguismo, espírito de equipe. E como é que é a vida no mundo espiritual, se não exclusivamente em equipe? Você pega os livros da série do André Luiz, todos, nós percebemos, todos têm uma hierarquia onde todos estão interligados. Os benfeitores não trabalham sozinhos. Desde um espírito grandioso como Veneranda, por exemplo, que consta na época do livro, se não me engano, Nosso Lar. Não é o Nosso Lar, fugiu o nome agora. Mas conta que ela tinha 2 milhões de bônus hora em 200 anos de trabalho no mundo espiritual. Será que ela conseguiria conquistar todo esse êxito sozinha? Sem dúvida que não. Por mais que seja um espírito altamente luminoso, pelo amor que é capaz de distribuir, ela precisa da cooperação dos seus auxiliares diretos. Assim como Jesus não trabalha sozinho. Vocês acham que Jesus, por exemplo, está aqui agora? Jesus tem mais o que fazer, não desmerecendo nós aqui. Merecemos a companhia de Jesus, mas pouco provável que o Mestre consiga estar sempre em todos os lugares. Ele manda a sua equipe. Aqui há benfeitores da casa, benfeitor que acompanha cada um de nós. Ou seja, estamos todo mundo trabalhando em conjunto. Como dissociar isso da vida? Matéria de remuneração, recorde. Quem trabalha deve receber. Mas, igualmente, quem recebe deve trabalhar. André Luiz, no livro Sinal Verde. Ou seja, você está recebendo aí, você deve trabalhar. E trabalhar bem. Fazer como Jesus nos ensinou: se te obrigar a andar 1000 passos, vai e ande 2000. Porque os primeiros 1000 passos é a nossa obrigação. E se eu conseguir então andar mais 1000 passos, chegar ao passo número 2000, é o momento em que eu saio da linha da obrigação e entro na linha da abnegação. Aí você pensa, mas como então? Eu trabalho até às 6, eu devo trabalhar então com jornada dupla, eu trabalho até às 6 da manhã? Não é no tempo, é na qualidade do trabalho. É fazer um pouco a mais, é aprender um pouquinho a mais, para poder se doar mais, para poder se dedicar, e até inclusive, muitas pessoas acham assim: se eu ficar aprendendo muita coisa, o pessoal vai folgar na minha cabeça, que aí quando não precisa faltar, vão colocar eu no lugar dele. Olha que visão mais equivocada. Porque se eu for o coringa lá do lugar que eu trabalho, ou da minha família, por exemplo, eu sou o coringa, eu sou aquele cara que está sempre trabalhando para socorrer o outro, não deixa de ser um trabalho também, não é remunerado, mas é um trabalho. Se você for coringa, você dificilmente vai ser mandado embora.
Se você for coringa no que você faz, ou para quem você trabalha, a utilidade que você proporciona, dificilmente você vai ser esquecido, deixado de lado. Dificilmente você vai ser alguém desconsiderado. Isso é uma grande vantagem. Portanto, quando alguém te procurar, você olha assim, com a ligação no telefone, vem um fulano ligando de novo. Aí, já aconteceu isso com vocês? Esse aqui só liga para pedir favor. Alegre-se. Alegre-se. Por que vai procurar para outro? Vai chamar, ligar para outro aí? Vai ficar ligando para mim? Porque a pessoa enxerga a luz em você. É sinal que você está bem na fila. Se um dia você descobrir que essa pessoa não está mais te ligando, está ligando para outro, você vai ficar chateado. Porque você foi deixado de lado. Você não é mais importante. Nós não viemos aqui no mundo para ser importantes. Nós não viemos aqui para poder ser destaque. Mas você pode ter certeza, se você é lembrado é porque você tem valor. E se você tem valor é porque você já está bem espiritualmente falando. Tudo eu. Tem gente que reclama disso, né? Graças a Deus que é tudo você. O dia que ninguém mais lembrar de você, você não for convidado para uma festa, não for convidado para trabalhar em lugar nenhum, a ruína está próxima. Livro Pensamento e Vida, então, do Emmanuel, que ele trata o tema profissão. Trago alguns destaques que ele diz assim, em primeiro deles: pelos contatos da profissão, cria o homem vasta escola de trabalho, construindo a dignidade humana. Contudo, pela abnegação emite reflexos da beleza divina, descerrando trilhos novos para o reino celestial. Parece uma linguagem poética, sofisticada, culta, mas eu quero traduzir aqui para vocês. Ele diz o seguinte: pela abnegação, você vai construir novos trilhos que vão te levar ao reino celestial. Tudo força de expressão, tudo figura de linguagem. Novos trilhos, como assim? Eu não sou locomotiva, eu sou um trem. Aceite que você é um trem, rumando aí para algo melhor. Se você for abnegado no que faz, se você deixar de lado somente a obrigação e fazer sempre um pouco a mais, você está construindo novas estradas muito bem pavimentadas, que vão te conduzir a esse chamado reino celestial, reino de Deus, como Jesus colocou, que nada mais é um estado de espírito. Não é um local onde você vai ser conduzido: meu filho, parabéns, você foi bem na encarnação, vem cá para o reino de Deus aqui agora. Entra aqui nesse portão dourado, está lá São Pedro te esperando. Isso é tudo força de expressão. O reino é a satisfação íntima. Se eu for um bom trabalhador, em tudo que eu fizer, essa satisfação vai me promover a viver no reino, estando aqui encarnado, aqui em Mirassol. Tanto é que, sem dúvida nenhuma, existem entre nós aqui pessoas que nesse momento se sentem otimamente bem. Mas falar, não falta muita coisa não para eu me sentir aí no paraíso. Por mais que eu tenha minhas deficiências, eu estou me sentindo muito bem. E tem aqueles, que eu espero que não tenha nenhum aqui, que se sentem vivendo no inferno astral. Estou vivendo uma vida amargurada, solidão, doença, problemas os mais diversos. Resolve um, aparece outro. Aliás, resolve um, aparece 2, 3. São apenas questões colocadas pela sabedoria divina no nosso caminho, para nos conduzir a um caminho mais reto. Quanto mais honesto, mais dedicado, mais compenetrado no que eu faço eu sou, mais os caminhos se abrem para mim, porque Deus não tem interesse nenhum em colocar pedra no nosso caminho. A sabedoria divina, como o nome já diz, é sábia. Ela não quer ver você sofrendo, ficando doente, ficando desempregado, sem dinheiro. Não quer ver você sofrendo acidente de carro, quebrar braço, quebrar perna. Não tem interesse nisso. Mas nós temos que construir o merecimento para isso. Ele continua: a abnegação, que é sacrifício pela felicidade alheia, sublima o espírito. Olha isso, sacrifício pela felicidade dos outros. O que é abnegação no trabalho? É você ficar um pouquinho além do horário para poder ensinar um novato que acabou de chegar. Você está ganhando mais por isso? Não. Ganha hora extra? Não. Mas eu ganho um amigo. Eu ganho uma satisfação de ser útil.
Eu produzo felicidade no outro, porque eu gostaria muito, quando eu chegar no trabalho um dia, alguém que for me ensinar, fique um pouquinho a mais para me ensinar. Eu fico muito feliz quando alguém me orienta alguma coisa e melhora a minha qualidade de vida. O mínimo que eu posso fazer é retribuir isso. Isso eu posso fazer, nós estamos aqui falando na questão mais de trabalho, né, profissional, lá na empresa e tal. Mas e quem já está aposentado? Como é que fica? É um trabalho com o vizinho, é um trabalho com o parente, um neto que chega lá em casa com problema. Aí, quantas avós abnegadas que eu conheço? Acho que é coisa de vó mesmo, né? Tem vó aí que se deixar, ela tira a própria roupa para dar para o neto. Ela fica nua para cobrir o neto, se for necessário. Neto com problema, então doente, nossa, elas descabelam mais do que eu, assim, descabelando. Quer dizer, não deixa de ser trabalho. Estão ativas, trabalhando. Às vezes com a dor na coluna, problema aqui, artrose no joelho, mas estão lá, estão firmes. Isso é abnegação. Se for ver fisicamente, ela não tinha condição de fazer nada. Mas o amor que ela tem extravasa demais. E aí, diz aqui no livro, então, Pensamento Divino: sublima o espírito. Ou seja, o espírito se ilumina. Ele aumenta de tamanho, vamos dizer assim, para ficar mais visível. Você fica espiritualmente superior. Continua Emmanuel. A abnegação que começa onde termina o dever possibilita a repercussão da esfera superior sobre o campo da humanidade. Olha isso. Repercussão da esfera superior. Você faz com que o alto que está aqui em torno de nós passe a então não só gravitacionar em torno de nós, passe a, opa, estou vendo um cara ali se esforçando. Essa é sabedoria divina. Vamos dar uma mão para ele aqui, ó. Vem aquela mãozona de Deus assim para te ajudar. Quando eu me movimento para ajudar alguém, é isso que acontece. Mas tem que ser profissional isso? Obviamente que não. Eu estou ganhando alguma coisa para vir aqui hoje? Financeiramente? Não. Mas eu estou tentando trabalhar aqui. Estou me dando o máximo assim, para poder ser o mais claro possível. É trabalho também. Estou sendo remunerado por isso, espiritualmente falando. Primeiro, tentando colocar isso na minha cacholinha, que ver se eu aprendo a fazer isso aqui. Se eu conseguir, já estou ganhando muito já. E se eu conseguir beneficiar uma pessoa aqui presente, essa repercussão chegará até mim. Ou seja, se daqui a um tempo algum de vocês lembrar de mim com uma lembrança satisfeita e pensar assim, poxa, foi legal aquele dia que você André foi lá e tal, essa vibração, esse sentimento de vocês em qualquer tempo, talvez eu já vou estar nem mais aqui, se vocês lembrarem de mim, esse eflúvio vai chegar até mim onde eu estiver, estando encarnado ou desencarnado. Quando a gente fala, por exemplo, do Chico Xavier, de uma maneira sempre carinhosa, né, com gratidão, vocês imaginem a riqueza desse homem. Só de eu ter falado o nome dele aqui agora, com certeza todo mundo já deu aquela, nossa, o Chico não é demais, o Chico era... Esse carinho por ele está chegando até ele. Não sei onde ele está nesse momento, no universo aí, mas está chegando até ele. Resultado do trabalho que ele fez. O trabalho de abnegadamente provocar felicidade nos outros. Os textos que eu trouxe aqui, metade deles do Chico. Mãozinha dele lá, ó. Mãozinha aqui e outra aqui, ó. Abnegadamente. Pela fidelidade ao desempenho das suas obrigações, o homem melhora a si mesmo. E pela abnegação, o anjo aproxima-se do homem. O homem melhorado, aprimorando a vida e o mundo. Ou seja, se você quer realmente ter um grande desfecho na sua vida, um grande aproveitamento na sua estadia aqui enquanto encarnado, não deixe de se recordar que o bem chega até nós quando ele nos encontra com disposição a servir. E não é um estímulo doutrinário esse apenas, o estímulo da inteligência do Emmanuel, é apenas
uma continuidade da lição deixada por Jesus quando falou: eu não vim aqui para ser servido, vim para servir. Quem serve, trabalha. Quem trabalha, aproveita o tempo, aproveita a vida, aproveita as forças íntimas, aproveita a própria saúde. Sem dúvida nenhuma, eu me lembro, conversando um dia com o doutor Aguinaldo, ele falou assim para mim: Luciano, até hoje nunca entrou no meu consultório um pedreiro com depressão. Palavras do doutor Aguinaldo. Vocês não fiquem bravos comigo. Se um dia vocês discordarem disso, se vocês conhecem algum pedreiro que está com depressão, vão brigar com o doutor Aguinaldo lá. Mas ele me quis, aí eu explico o que ele me falou. Ele falou assim: olha, a pessoa que trabalha, faz um serviço braçal, ela se ocupa, ela transpira, ela mexe, faz força, ela movimenta as forças, essa adrenalina que a pessoa vive, promove uns hormônios aí de felicidade. Sabe, você fica ali como se estivesse banhado numa imersão de benfeitorias. Ele falou: aqui só entra gente com serviço muito parado, sabe, muito manso demais. Aí o mal se instala mesmo. É depressão, é suicídio, ou ansiedade excessiva. Aí eu fiquei pensando: nossa, o doutor Aguinaldo falou isso, eu tenho que me movimentar então, eu não posso ficar muito parado não. De vez em quando eu falo: não, meu serviço é mais parado, porque eu faço acupuntura, né? Então é na orelha da pessoa e tal. Eu falo: não é um serviço igual do pedreiro, né? Mas o que eu faço? Eu tento parar meu carro, às vezes um pouco distante do local onde eu vou. Eu dou uma caminhadinha ali no quarteirão, às vezes. A gente quase não tem sol aqui, né? Eu paro sempre debaixo de uma sombra assim, e dou uma caminhadinha. Vou nos prédios atendendo a empresa, não pego elevador não. A perna minha tá boa para eu pegar elevador. A não ser que for 15º andar, não tem jeito, né? Mas quando é no 5º, 6º andar, eu encaro, hein? Por quê? É trabalho muscular, é trabalho no meu corpo, eu preciso me desenvolver. Sabe, enquanto eu estou subindo uma escada, né, meu quadríceps aqui está ficando fortinho aqui, ó. Depois eu consigo pedalar, eu consigo jogar vôlei bem, apesar de não estar em forma, mas eu faço meu esforcinho aí. Quer dizer, é trabalho isso. Nós não podemos aceitar a ideia de ficar sempre assim: quanto mais devagar, melhor. Lei do menor esforço. Controle remoto para tudo. Controle remoto, pelo controle remoto ligar o ventilador, né? Não, melhor ir lá, girar o botão ali é melhor. O controle remoto está matando a gente. O excesso de conforto judia da gente, com o trabalho que nós temos que fazer em nós. Antigamente você vê que os idosos tinham um pouco mais de saúde, não tinha nada de controle remoto, era tudo no botão da televisão, não lembra? Ainda tinha força que a gente tinha que fazer lá girar a antena, você lembra disso? Tá bom aí? A TVS, lembra a TVS? Se quem lembra da TVS está ficando velho. Ah, a TVS está boa, mas a Record ficou ruim. Não é assim? Ih, a Globo agora ficou ruim. Gira de novo, gira o contrário. Quer dizer, a gente tinha ação, a gente se movimentava. Tinha mais saúde o povo antigamente. Então nós precisamos nos movimentar mais. No livro Leis de Amor, psicografia do Chico também pelo Emmanuel, ele traz algumas perguntas e respostas interessantes, que eu fiquei doido para achar isso aqui. Uma vez eu li isso aqui uns anos atrás, não lembrava onde estava. Aí eu fui estudar esse tema e achei, então eu fiquei feliz. O livro chama Caminhos de Volta, melhor dizendo. Leis de Amor é o capítulo. Fala da escolha social e profissional. Olha que questões interessantes. Ele pergunta o Emmanuel: a que critério obedece a colocação da inteligência no campo profissional? Resposta: cada inteligência é situada no lugar em que possa produzir mais e melhor. Ou seja, a tua inteligência está colocada nesse momento onde você consegue produzir mais e melhor. Isso é um grande estímulo para aqueles que pensam assim: acho que eu estou na profissão errada, né? Se você está aí e não consegue sair daí, é porque é aí que você tem que ficar. É ali que Deus te colocou. É ali que você foi induzido a ficar. Então se doe ao máximo, tem coisa boa para você aprender ali. Sétima pergunta dessa questão diz assim: a lei divina apresenta meios especiais de proporcionar-nos corrigenda e libertação? Resposta é: somos defrontados nas atividades profissionais de hoje com antigos devedores da lei, chamados a funcionar no trabalho ou nas obras
em que eles próprios faliram ontem, com dilatadas possibilidades de obtenção do próprio resgate. Quase sempre, aqueles mesmos junto dos quais se verificaram nossos próprios delitos ou deserções em existências passadas. Em nosso benefício, a lei nos faculta empreendimentos e obrigações junto deles, a fim de que possamos pagar débitos, ou vencer antipatias e inibições, respirando-lhes o clima e renteando-lhes a presença. Ou seja, você está no teu trabalho aí para poder quitar os débitos do passado e ainda ganhar lucro. Você paga as contas e ainda fica com caixa alta aí. E outra questão, eu achei interessante, que ele foi perguntado ao Emmanuel assim: o que fazem frequentemente hoje os guerreiros e soldados de outrora? Sabe, os caras que entravam na guerra em mata e morte. Olha que interessante que ele disse: guerreiros e soldados que se valiam das armas para assegurarem imunidades aos instintos destruidores, quando internados na regeneração começante, ou seja, quando reencarnam, transfiguram-se em mecânicos e operários modeladores, dignificando o metal e a madeira que eles próprios perverteram em outras épocas. Quer dizer, o cara que era combatente de guerra, e dava tiro em todo mundo, usava o metal para matar, para fazer bala, fazer metralhadora, revólver, ele vem para ser um serralheiro, para ser mecânico, para mexer com metal aí, para fazer o bem, para construir. Interessante pensar nisso, né? Aí eu fico pensando, eu estou aqui falando hoje para vocês, sem dúvida nenhuma, outrora eu era que reunia o pessoal lá para vamos planejar a guerra, vamos matar, vamos destruir aquele clã lá. Agora estou eu aqui para poder tentar me redimir. É assim que acontece. Então, seja lá o que for que você faça, você está em trabalho de remissão, de diminuir a intensidade do mal que ainda habita em nós. E para finalizar, no livro Caminhos de Volta, o Chico traz uma mensagem, uma frase do Emmanuel que diz assim: valoriza o teu lugar de trabalho, por mais ínfimo que te pareça, nele rendendo o máximo de bem ao teu alcance, entendendo que o mar não substitui a fonte, e a fonte, que não para no próprio curso, chegará inevitavelmente à imensidade do mar. Ou seja, somos todos pequenos rios, pequenos córregos, pequenos mananciais de água, todos nós nos conduzindo ao mar. Não existe rio que não busque o mar. Todos eles acabam indo de um rio para o outro, do outro para o outro, acaba desembocando no oceano. Todos nós estamos em busca de alcançar o todo, de chegar ao todo. E nós vamos conseguir isso com mais facilidade quando nós compreendermos o nosso papel aqui, a nossa missão. Então, em tudo que você for fazer, faça bem feito. Promova uma consciência tranquila. Quando você fizer aquela recomendação do Santo Agostinho, toda noite antes de dormir, fazer uma análise íntima do que você fez no dia, se foi bom, se não foi tão bom. Se não foi tão bom, vou programar para amanhã fazer melhor. E se foi bom, ótimo, parabéns para mim, quero continuar assim. Não tente enganar, não há como enganar. Você pode enganar o outro, mas você não engana a própria consciência. Renda um pouco mais, produza mais, se doe mais, afaste o risco de desemprego, afaste o risco de um dia teu patrão chegar e ficar constrangido de falar que vai diminuir o teu salário. Como é que eu vou diminuir o salário desse peão aí? A coisa não está muito boa, mas a empresa vai ter que fazer um enxugamento aqui, mas não tem jeito de diminuir o salário dele. O cara é bom demais. E se você é patrão, se você tem empregados aí, lembre do espírito de equipe. Ninguém cresce sozinho. Funcionário feliz produz mais. Funcionário que de vez em quando, toma um puxãozinho de orelha, né? Não tem jeito, mas depois vem 10 elogios, 10 estímulos. Eu lembro até daquela proporção que o Chico Xavier recomendou para nós, quando for corrigir alguém. Uma gota de verdade e um litro de amor. O que a gente faz é exatamente a proporção inversa. 1 litro de verdade e uma gotinha só de amor. Nós precisamos mudar isso. Isso tudo é trabalho. Quando eu decido me mudar, estou trabalhando em mim.
para vencer aquele meu orgulho de, mas eu vou ter mesmo que ajudar alguém. Eu queria ir embora, eu queria dar 6 horas, eu quero ir embora para casa. Não dá para ficar até 6h10. Seu patrão está precisando, tem alguém ali esperando para bater um papo com você, quer contar ali uma mazela, uma dificuldade. Recebeu aquela ligação do cara lá que só liga pedindo favor? Atende com um sorriso, que a pessoa que está do outro lado percebe se você está sorrindo ou não. E se ela perceber que você está feliz, que ela te ligou, você pode pensar assim, mas depois ela vai acostumar, vai folgar na minha cabeça, vai ligar 10 minutos. Não, você vai saber controlar isso. Ela não vai fazer isso não. Não perca a chance de ser útil. Você é o que mais ganha com isso. Eu lembro sempre do Chico, 1000 histórias do Chico. O que eu faço, Chico? Trabalho, minha filha. Vem um dia no centro aí, trabalho voluntário. Ô Chico, estou vindo aqui faz um mês já. Mais um dia então, não está melhorando? Mais um dia de trabalho voluntário. Eu estou indo lá no centro todo dia agora, Chico. Pois bem, agora você vai começar a melhorar. É o que ele falou um dia para uma senhora lá. Então assim, aumente a dose de trabalho na tua casa. Coisa está feia lá, muita briga, muita intriga, muito acidente, doença, criança que fica doente não sara. É evangelho no lar. Dá trabalho fazer. Todo dia. Hoje uma senhora falou comigo no WhatsApp, pedindo oração. Ela falou, eu vou orar. Vai ajudar um pouco, mas não vai ser o suficiente. Quanto tempo, quantos evangelhos no lar a senhora tem feito? Nossa, a última vez que eu fiz foi mais de ano. Ela falou para mim. Ainda bem que ela foi honesta. Né? Então começa a fazer agora todo dia. Eu duvido que em 2 semanas a tua vida não vai mudar muito. Dá trabalho? Dá trabalho. Você tem que pegar uma hora fixa. Você podia assistir uma novela, podia dar uma descansadinha no sofá. Tem que fazer o evangelho. Quer ganhar sem trabalhar? Não tem jeito. Então o que eu desejo para todos vocês é muito trabalho. Não pensem quando se encarnar, vão descansar, lendo engano. Aí que você não descansa mesmo. Não vai ter corpo físico mais para poder cansar aí. Aí que o trabalho é incessante. Igual da veneranda lá, 2 milhões de bônus hora. Desejo para vocês isso também. Chegar no mundo espiritual com essa conta alta aí. 2 milhões acho que não vai dar tempo não, mas chegar com uma boa quantia lá no mundo espiritual, para comprar aí bastante oportunidades, como por exemplo, para poder fazer uma visita para a tua família um dia, vai ter que ter remuneração espiritual. Como André Luiz, quero visitar minha família. Fala, o que você tem aí? Vamos ver, mostra os bolsos aí. Não tem nada. Então, pois é, vamos trabalhar. Você comprar a tua viagem para vir aí em busca de ver como é que estão os teus afetos. Então comece a trabalhar agora, hoje, não espera desencarnar. Chega no mundo espiritual rico, mesmo na tua conta lá tem uns 15 reais só quando você desencarnar, mas chega no mundo espiritual enriquecido. Aproveitei todas as oportunidades que chegaram até mim, fui honesto, fui dedicado, não fui perfeito porque eu não sou, mas eu fiz o que eu podia. Muita paz a todos e muito obrigado.